Diego Amorim, que hoje tem convidada especial no estúdio da Nova Brasil, né, Diego? É isso, Nonato. A gente recebe aqui com muita alegria nos estúdios da Nova Brasil em Brasília, Andrei Rodrigues, que é diretor-geral da Polícia Federal e gentilmente atendeu ao nosso convite para falar com os nossos ouvintes. Diretor, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, Diego, bom dia, Nonato, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Diretor, nós falamos agora há pouco aqui algumas informações referentes a essas investigações que já estão em curso sobre as queimadas que tomaram conta aí de várias cidades brasileiras nos últimos dias. Já há gente presa. Eu gostaria que o senhor atualizasse para a gente, para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil, o que é que a Polícia Federal está fazendo nesses dias em relação a esse assunto e aproveitando, já que estamos jogando luz a essa temática, como que anda o combate ao desmatamento ilegal e à proteção da Amazônia por parte da PF. Diego, a Polícia Federal, como polícia judiciária ela faz aquilo que tem por mistério principal, investigar. Portanto, nos últimos casos, e aqui me reporto aos últimos 2 anos, 2023 e este ano, 2024, nós já instauramos, e aqui ajusto os números, já tínhamos instaurados 29 inquéritos para a região de Amazônia e Pantanal, e agora mais 3. Havia outras investigações que foram consolidadas em 3 inquéritos no estado de São Paulo. Então, portanto, 32 inquéritos só para o tema das queimadas que estão em curso hoje na Polícia Federal. 2 em razão das proximidades da interferência desses incêndios nos aeroportos de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, e 1 na capital de São Paulo, na nossa superintendência, para investigar a totalidade, enfim, dos danos ambientais causados naquela região. Então, essa é uma das ações, e você pergunta também em relação à Amazônia. Temos também muitas investigações, temos um sistema de proteção à Amazônia, com a criação do Centro de Cooperação Internacional, com lançamento ainda esse ano, ações em várias regiões de garimpo, de terras indígenas, de áreas de proteção, enfim, uma sequência de medidas que a Polícia Federal tem adotado no contexto dos seus mais de 5.800 inquéritos que versam sobre temática ambiental em todo o Brasil. Já há uma clareza quanto à intencionalidade de boa parte desses incêndios no país, diretor? Eu diria que ainda é muito cedo para a Polícia Federal afirmar todo o que está por trás desses incêndios, dessas queimadas. Nós, como disse, iniciamos as investigações a partir das primeiras notícias e primeiro conhecimento dos fatos, ou seja, muito recentes, e aqui reportando a São Paulo, e, portanto, agora toda a nossa análise dos cenários, toda a investigação que vai ser feita, as perícias com utilização de tecnologia, de imagens de satélite, de ferramentas que dispomos, a parceria, isso é importante que se diga também, a integração que temos com a Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para dentro dos limites legais poder compartilhar provas, informações, técnicas investigativas. Estive conversando ontem com o secretário de Segurança, Dr. Derrite, e alinhamos várias ações para que as nossas instituições trabalhem de maneira coordenada. Então, o que dirá, o como foi, quem são os responsáveis, que está por trás disso, será a investigação. E a investigação começou agora, eu espero que chegue a bom termo. 7h13, Nonato. Doutor Andrei, a gente tem acompanhado uma outra discussão que também está, que a gente chama aqui de pauta quente, né, que está realmente repercutindo, é a questão dos imigrantes que chegam em São Paulo. Tem vários deles que continuam lá no aeroporto internacional. E, por outro lado, a gente tem novas medidas para que as pessoas não usem o Brasil como uma espécie de rota para ir a outros países, notadamente da América do Norte. E, recentemente, a gente teve a Operação Vuelta, né, da Polícia Federal, que acabou identificando aí uma organização criminosa que poderia usar o Brasil como um ponto estratégico para o tráfico de imigrantes. E, por outro lado, a partir das novas regras, né, que foram determinadas e entraram em vigor, impedindo que pessoas em trânsito sem visto pudessem ficar aqui no Brasil, algumas organizações que atuam com essas pessoas que chegam de outros países dizem que são medidas absolutamente ilegais, você tentar negar um refúgio para quem chega ao nosso país.
Doutor Andrei, como é que a gente pode equilibrar isso? Ou seja, essa revelação da Operação Vuelta de que há uma organização criminosa que utiliza migrantes que passam aqui pelo Brasil para o tráfico internacional. E, por outro lado, como é que a gente pode dar um tratamento digno para essas pessoas que muitas vezes chegam aqui também como, eu vou usar uma linguagem popular, como um cão caiu de mudança, doutor Andrei? Nonato, é importante, em primeiro lugar, esclarecer ao nosso ouvinte que a Polícia Federal ela é cumpridora da política pública que é estabelecida pelo Estado brasileiro em relação aos migrantes. Há uma legislação migratória que é definida e como deve ser pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, e políticas públicas que são adotadas dentro do conceito de soberania nacional e de defesa do nosso Estado. E a Polícia Federal é um dos vetores, é um desses atores deste cenário complexo que é essa questão migratória, e não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Agora é preciso separar aquilo que é questão migratória, que é de fato a necessidade de um refúgio, de um asilo, enfim, de um acolhimento de pessoas que estão em situação difícil em seus países, sejam pelas razões que forem, daquelas que estão sendo muitas vezes utilizadas para o tráfico de pessoas, para a imigração clandestina, que não se amolda ao texto legal de refúgio de asilo. Então, as nossas investigações, e você citou um dos casos, puderam comprovar, demonstrar que, na verdade, as pessoas não estavam aqui nessa questão humanitária, mas sim com outros propósitos. Estavam vindo ao Brasil para utilizar esse país com a seu grande característica de acolhimento que temos, o Brasil, para que se beneficiem desse perfil e possam, então, migrar ilegalmente para outros países e servir, muitas vezes, algumas organizações criminosas que ganham muito dinheiro com isso. Então, a gente atua como polícia judiciária, como polícia migratória, polícia aeroportuária e de fronteiras, fazendo esse controle para que a gente separe aquilo que é humanitário daquilo que é ação criminosa. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, ao vivo conosco aqui no Jornalismo da Nova Brasil, direto dos estúdios de Brasília, 7h16 agora. Diretor, nós já estamos aí em campanha oficialmente para as eleições municipais deste ano, de 2024, em outubro próximo. Qual o papel da Polícia Federal nestas eleições especificamente? Há um desafio maior no pleito deste ano? E também aproveito para perguntar ao senhor sobre a atuação de agentes da Polícia Federal na política. O senhor já afirmou em declarações recentes que o senhor considera esse tipo de atuação uma coisa nefasta. O senhor reafirmaria isso também, diretor? Sem dúvida, Diego. Eu tenho dito isso muito claramente, que as instituições de Estado elas têm que ser moldadas a servir ao Estado e, portanto, devem afastar-se da política partidária. Eu já propus formalmente uma legislação, uma proposta de emenda constitucional. Devemos encaminhar muito proximamente uma proposta de lei orgânica da Polícia Federal, onde aqueles que desejarem fazer política vão ter toda a liberdade de fazê-la fora da instituição. Ou seja, basta o servidor pedir a sua exoneração e entrar no mundo político e seguir a carreira que quiser. E que não é nenhuma novidade. Isso na magistratura já é assim, no Ministério Público já é assim, e eu quero também que a instituição Polícia Federal seja absolutamente separada de temas partidários. Já está em elaboração esse projeto para ser enviado ao Congresso? A proposta de emenda constitucional já foi encaminhada, está em trâmite administrativo ainda no âmbito do Ministério da Justiça. E a lei orgânica devemos encaminhar, se não nesta, mas na próxima semana, já com essa iniciativa também. A par disso, a outra pergunta é papel também da Polícia Federal, e veja a extensa gama de atividades que temos, como Polícia Judiciária da União, também a Polícia Judiciária Eleitoral. E, portanto, trabalhamos muito proximamente ao Tribunal Superior Eleitoral, as nossas unidades nos estados com os tribunais regionais eleitorais, cartórios eleitorais, para que a gente tenha também a nossa atuação na área especialmente de inteligência, na área de investigação, como um mecanismo auxiliar também do Tribunal Superior Eleitoral, participando do centro criado pelo ministro Alexandre de Moraes e mantido pela ministra Carmen Lúcia, para que a gente possa, em conjunto, todas as instituições de Estado, criarem mecanismos para que a gente não tenha crime
misturado com política. Nonato? Doutor Andrei, queria ouvir o senhor ainda nessa questão da eleição municipal, né, que já está a campanha nas ruas, o horário político no rádio e na TV começa na próxima sexta-feira. E claro que a Polícia Federal, imagino, possa estar atenta também às questões das fake news, já que nesse ano a gente tem a possibilidade até de uso de inteligência artificial, desde que isso fique explícito para o eleitor. De qualquer modo, a polícia tem que ser provocada. Um caso tipo que eu acho é a abertura do inquérito para apurar a divulgação de conteúdos falsos sobre enchentes lá no Rio Grande do Sul, talvez tenha sido mais recente, então a PF tem que ser provocada. Mas os senhores esperam muito mais trabalho nesse período eleitoral a partir dessa possibilidade de utilização de novas tecnologias e que podem conter conteúdos falsos? Como é que é para vocês esse período eleitoral, doutor Andrei? Nonato, a tecnologia e as redes sociais, elas servem para o bem e servem para o mal, infelizmente. E isso nos traz uma preocupação extra, uma preocupação adicional, porque eu digo, os crimes são os mesmos, a forma de cometê-los é que muda, né? A desinformação existe desde sempre. Agora, hoje ganha uma capacidade, um potencial muito grande a partir da utilização de redes sociais e da maneira fácil que isso se propaga e se espalha. E a polícia não é de hoje, nós temos várias ações já em defesa do Estado Democrático de Direito, onde se nota a utilização de redes sociais, já na última campanha presidencial ainda, e agora com o avanço de tecnologia, com o avanço de novas modalidades, aqui falo de deepfake, falo de utilização de inteligência artificial de maneira massiva, isso nos traz uma preocupação. Agora, nós, por outro lado, temos também um aparato nosso, funcional e tecnológico, para fazer frente a isso. Já tivemos operações importantes em relação, por exemplo, a deepfake no estado do Amazonas, e isso, à medida que vamos trabalhando e avançando, vai nos trazendo um conhecimento importante. Então, além das provocações que recebemos, as provocações formais para a investigação, muitas iniciativas próprias da Polícia Federal adota como a investigação, como ação inclusive preventiva, para que nós não tenhamos uma profusão de informações falsas e que isso venha afetar o processo eleitoral. O processo eleitoral precisa ser preservado, a democracia precisa que as instituições de Estado atuem para que ela tenha sua lisura, sua correção e o cidadão faça livremente a escolha do seu voto. Diretor, nesse mês a Polícia Federal inaugurou uma nova sede no Ceará e o senhor reafirmou a missão da PF em combater o crime organizado, que tem se espalhado pelo país, não somente no estado do Ceará, com o avanço de facções, milícias, a gente tem noticiado muito sobre isso. Muito se fala de um tempo para cá em asfixiar o crime organizado seguindo o dinheiro e a lavagem desse dinheiro. O senhor diria para a nossa audiência do jornalismo da Nova Brasil FM, diretor, nós estamos perdendo ou ganhando essa luta constante contra o crime organizado no Brasil? O enfrentamento ao poder econômico do crime organizado é, na nossa avaliação, o grande mecanismo que vai permitir, de fato, enfrentar com qualidade e desestruturar essas ações, esses grupos criminosos. O crime organizado, ele busca o recurso, busca o dinheiro. E, portanto, é necessário enfrentar essa desestruturação financeira e também das lideranças do crime organizado. Só para ilustrar o que estou aqui dizendo, no ano passado a Polícia Federal apreendeu em bens, valores, aviões, imóveis, veículos, mais de 2,5 bilhões de reais do crime organizado. Além daquilo que se evita que se cometa de outros crimes. Então, é uma demonstração inequívoca, foi em relação a 2022, um crescimento de mais de 250% de valores e bens apreendidos, que apontam o caminho que a instituição quer adotar e tem adotado a partir de agora. E, além disso, alguns outros fatores que nós estamos trabalhando, como, por exemplo, a integração doméstica, inicialmente, com a criação das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, nas 27 unidades da federação, em parceria com os estados e alguns municípios, de maneira que atuemos todos coordenadamente e conjuntamente para o enfrentamento específico ao crime organizado, tráfico de drogas, de arma, enfim, toda a modalidade
de crime organizado e também alicerçado num outro pilar para nós essencial, que é a cooperação internacional. Nós temos, a Polícia Federal tem atuação, tem adjudanças e unidades nossas em mais de 20 países, que nos permite uma fluidez muito grande na troca de informações. E além do que, é importante ressaltar ao nosso ouvinte, o Brasil obteve uma vitória extraordinária recentemente, a Polícia Federal em particular, com a eleição do secretário-geral da Interpol, que pela primeira vez em 100 anos da instituição, que congrega 196 países, terá um brasileiro na sua liderança, o nosso colega Dr. Valdeci Urquiza. Então, isso aponta o caminho que vamos seguir. Integração doméstica, integração internacional, enfrentamento ao poder econômico e também as principais lideranças do crime organizado. Diretor, nós iríamos concluir essa entrevista justamente com essa informação, mas o senhor se antecipou aqui sem a gente combinar e reforça para o nosso ouvinte que pela primeira vez na história um brasileiro vai ocupar esse cargo importante aí de secretário-geral da Interpol. Esse foi Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que gentilmente veio aqui até os nossos estúdios da Nova Brasil em Brasília para esta entrevista exclusiva na manhã de hoje, 27 de agosto. Diretor, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Diego. Obrigado, Nonato. Uma satisfação estar aqui com vocês e seus ouvintes. Nonato, bom dia. Até amanhã. Valeu, Diego. Até amanhã. Obrigado também ao doutor Andrei Rodrigues participando conosco aqui do jornalismo da Nova Brasil.